Nenhum deles tem um poder absoluto de dispor da FEB, de vender a FEB ou de qualquer... Ninguém fala assim, bate o martelo e acabou. Tá certo? Sempre tem um poder relativo. Cada um desses agentes tem um poder administrativo restrito nos termos das leis, do Estatuto e do Regimento Geral. Isso, vamos dizer assim, é bom ou é ruim? Isso tem suas consequências positivas e tem suas consequências negativas. Mas tem que ser assim. Não tem outro jeito. Porque justamente ela não tem dono. Né? Então tem que ser assim para evitar que aventureiros usem e abusem dela como se ela fosse seu patrimônio particular. Então nós temos que entender isso, né? Que infelizmente ela tem que ter várias burocracias, né? Vários ritos, procedimentos, para quê? Para evitar que se apropriem dela como bem particular, bem familiar ou de outro jeito, né? Bom, mas quem são os donos da FEB? A sociedade em geral, especialmente a barretense. E essa é a grande diferença entre a FEB e as demais empresas educacionais, com fins lucrativos, cujos donos detêm o poder absoluto. Essa é a grande diferença. Vamos imaginar, FAFIB. Se a FAFIB estiver numa crise orçamentária, o que ela faz? O que ela faz? Ela tem um dono. Corta do jeito que ela quiser, manda embora quem ela quiser. E aqueles insatisfeitos vão reclamar na justiça trabalhista. Ganharão ou perderão, não sei. Mas o dono toma a decisão e pronto, e acabou. É o dono. Certo? Ela tem dono. Faculdade de Barretos ou qualquer instituição particular com fins lucrativos. Qualquer empresa funciona dessa forma. Mas a FEB não é assim. A FEB não é assim, como eu disse, ela tem todos aqueles controles, todos aqueles poderes absolutos. Para se tomar uma decisão, ela tem que obedecer primeiro à lei, depois o estatuto, depois o regimento, e assim por diante. Certo? Isso, por um lado, protege a FEB, mas por outro lado, traz essa rigidez administrativa. Então, a FEB compete no mercado privado, mas tem as desvantagens das entidades públicas. Tem as desvantagens das entidades públicas. Quais são? Estabilidade do pessoal, que dá uma rigidez a ela. Ela não pode simplesmente demitir à vontade, porque a lei impede isso, né? Então, ela tem estabilidade do pessoal, é bom para o pessoal, mas para a administração da FEB é difícil, porque ela não pode administrar isso, né? Além disso, na questão de compras, contratos, tem aquela rigidez também própria das entidades públicas. Agora, ela também não tem as vantagens das entidades privadas, que é a rotatividade do pessoal, a flexibilidade administrativa nas compras, contratos, etc, etc. Está claro? Por que a FEB é uma instituição sui generis? E por que eu estou falando isso? Aonde é que a gente quer chegar? É que a FEB está competindo no mercado com entidades privadas. Esse que é o problema. Então, nós temos que arrumar um jeito de nos aproximar um pouco mais das regras do mercado privado. Caso contrário, não dá para competir. Não tem como competir. Certo? Então, o grande desafio, para garantir a sua sobrevivência e desenvolvimento, a FEB tem que ser competitiva no mercado privado. E eu estou falando isso, gente, não só com vistas ao nosso momento presente, mas com vistas ao futuro da FEB. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 100 anos. Nós temos que entender isso. Nós que somos os gestores, temos que entender isso para ter a consciência e a sabedoria de tomar as decisões necessárias. Então, nós estamos competindo no mercado privado com entidades que são flexíveis, ágeis, que não têm as amarras que a FEB tem. Certo? Exigências para a gente aumentar a competitividade da FEB. Profissionalização da administração. Nós temos que implementar os regimes de dedicação integral e parcial, com estabilidade para quem cumpre as metas pré-fixadas. Hoje, vejam só que coisa,
Se eu pegar em qualquer uma instituição particular aí, né, com fins lucrativos, que tem seu dono, o dono fala assim, eu quero que fulano de tal seja o coordenador do meu curso. Certo? Ele vai ser o coordenador, vai lá e contrata do mercado. Não tem processo seletivo, ele vai lá e contrata, eu quero aquele lá, que eu sei que é competente. Aí ele fica lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Enquanto ele estiver desempenhando, o curso está bem, está indo bem, ele vai ficando 5 anos, 6 anos, 8 anos. Não é verdade? Não é assim que funciona? Lá nas instituições que tem dono, é assim que funciona. Né? Por quê? Está dando certo, está cumprindo as metas, está dando resultado, então vamos em frente. É isso que a empresa precisa, de resultado. Aqui na FEB, como é que é? O coordenador é eleito pelos seus pares, às vezes uma pessoa, muito boa pessoa, mas não tem experiência administrativa nenhuma. Aí entra no primeiro mandato, começa a aprender, aí consegue ser eleito, reeleito, né? Quando ele chega no final do segundo mandato, que ele já conheceu tudo, já está por dentro de tudo que acontece, já dominou a máquina, o regimento impede a recondução dele. Não pode, você não pode mais. Nós temos que pegar um inexperiente de novo. Nós temos que pegar uma pessoa que não tem experiência nenhuma para começar tudo de novo. Eu pergunto, isso aí melhora a competitividade da FEB ou piora? Piora, não tem condição um negócio desse. E eu estou falando de coordenador, mas a mesma coisa acontece com o vice-coordenador, a mesma coisa acontece com os conselheiros aqui. A gente vê conselheiro saindo do Consul, fala, poxa, mas agora que esse conselheiro ganhou a consciência mesmo, agora que ele está firme, não pode mais, porque não pode ser reconduzido. Acontece em quase todos os órgãos colegiados da FEB. Com isso, a nossa competitividade está sendo prejudicada. Nós precisamos de gente experiente, gente consciente, gente que adquiriu essa experiência no dia a dia e aprendeu. Mas veja só, isso mediante avaliação. Não podemos também deixar que as pessoas se perpetuem no cargo sem resultados. Ela tem que continuar enquanto estiver produzindo resultado. Mas está produzindo resultado, tem que ficar. Nós temos que aproveitar essa experiência. É isso que acontece lá no mercado competitivo. E nós temos que fazer com que isso aconteça na FEB. Então, objetivamente, nós temos que retirar do regimento, que é o único lugar que veda, nós temos que tirar a vedação, a recondução dessas pessoas. Evidentemente, desde que tenham atingido as metas fixadas. Para a instituição, é isso que é importante. E para a própria pessoa, isso é fundamental, porque ela pode se dedicar à carreira administrativa. O professor horista é muito bom, tá, tudo bem, mas nós queremos gente comprometida com o destino da FEB. Eu acho que a FEB tem que querer gente que esteja permanentemente comprometido com o seu destino, com a sua administração, consciente de seus problemas. Queremos que o professor, então, se dedique a isso. Fala, não, se eu conseguir ingressar nesse regime de dedicação integral, que é o corpo administrativo da FEB, o corpo de gestores da FEB, eu vou ficar aí enquanto eu estiver cumprindo os objetivos que o cargo requerer. Eu acho que é isso que interessa para a FEB. Tá certo? Então, implementação dos regimes de dedicação integral e parcial com estabilidade para quem cumpre as metas prefixadas. Agora, se não cumprir as metas também, não tem jeito. Aí tem que colocar quem cumpre. Né? Então, ninguém está advogando estabilidade para quem não trabalha ou para quem não cumpre as metas. Possibilidade de recondução em cargos efetivos, eletivos ou de permanência no regime para quem cumpre as metas prefixadas. E avaliação objetiva por comissão permanente. A comissão que deve ser instituída tem que avaliar o cumprimento dessas metas que são fixadas para cada cargo. Claro, claro. Eu só vou terminar a exposição e vou abrir a palavra.
Ainda, ampliação das oportunidades profissionais no entorno da FEB. Aí é outro ponto. Eu falei até agora da questão vamos dizer assim, de tirar a vedação, a recondução dos cargos administrativos da FEB. Né? Tirar a possibilidade, tirar a vedação, a recondução. Agora eu vou falar de outra coisa. Qual que é essa outra coisa? Nós precisamos criar aqui no entorno da FEB oportunidades de negócio, de trabalho, para que os professores que são horistas, por exemplo, que dão aula em Jaboticabal, Ribeirão Preto, Araraquara, São José do Rio Preto, fica pingando para lá para cá, para que eles possam se concentrar no entorno da FEB, na FEB e no entorno da FEB. Com isso, quem que vai ganhar? Em primeiro lugar é a FEB, que vai contar com um professor que está constantemente aqui, preocupado com ela, né? E, em segundo lugar, evidentemente, o professor, que não vai precisar ficar pulando de galho em galho, né? Dando aula repartida em todos os lugares. Tá certo? Então, nós precisamos fazer isso. E como fazer isso? Aí vem a ideia da criação de uma associação de professores para apoio e desenvolvimento da FEB. O que eu estou chamando aqui de Profeb, né? Que seria o mesmo que uma fundação de apoio faz para uma universidade pública. A USP, por exemplo, aliás, todas as universidades públicas do Brasil, seja as federais, sejam as estaduais, todas elas praticamente têm uma fundação de apoio que serve exatamente para isso, para criar oportunidades de negócio, de oportunidades profissionais para os professores daquela fundação, daquela universidade. E fazer com isso, então, com que o professor fique ali no seu contexto, sem ficar pingando para todo lado. Não é isso? É isso que faz a FIA da USP, a FIPECAF da USP, a FIP da USP, a Fundace da USP de Ribeirão Preto, né? A Unesp, que é da Unesp, né? FUVEST, né? Como é que chama? FUVEST. É Unesp, né? FUNESP. E todas as universidades públicas têm. Serve exatamente para isso. O INCOR, a Fundação Zerbini, para a Faculdade de Medicina da USP. E nós precisamos ter esse tipo de instituição para poder criar oportunidades profissionais para os nossos professores. E também para os alunos, né, oportunidade de estágio, etc. Mas, com relação a esse ponto, é justamente esse ponto aqui, convênio de cooperação. Nós precisamos de uma sinalização do Conselho Universitário e também do Conselho Curador sobre a realização de um convênio entre a FEB e essa instituição que nós estamos propondo que seja criada. Um convênio de cooperação. Certo? Se o Consul aprovar, o Conselho Curador aprovar, então a associação pode ser criada, que ela só vai viver em função dessa cooperação com a Unifeb. Agora, nós não vamos discutir detalhadamente esse assunto aqui. O que eu quero propor é que o Consul crie uma comissão especial para analisar esse ponto aí, analisar esse convênio, analisar a possibilidade de criação dessa associação, especificamente, e traga as conclusões para a próxima reunião, para o Conselho Universitário. É isso que eu estou propondo agora, tá certo? Agora, o que eu quero deixar claro é essa necessidade, porque nós precisamos de competitividade para a FEB. E aqui, finalmente, incentiva a geração de negócios no entorno da FEB. Por exemplo, incubadora de empresas. Nós podemos muito bem, através dessa associação, montar uma incubadora de empresas. E isso vai gerar oportunidade para quem? Para os professores, para os funcionários, para os alunos que poderão fazer estágio. Só para lembrar, o Vale do Silício, nos Estados Unidos, hoje é uma potência por quê? Porque as universidades acabaram fazendo isso aí, criando oportunidades de negócio para os professores no seu entorno. E hoje é o que é, tá certo? Então, sobre esse ponto, é isso que eu queria colocar e queria pedir a aprovação do Consul para criar essa comissão para tratar desse assunto, analisar de todo jeito
e depois trazer para nós as conclusões.